Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro podcast, né? Vamos abordar vários assuntos aqui sobre a história do Santo Profeta Pedro II. Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro do ano 2023. É um prazer enorme, é uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez nesse nosso primeiro podcast de hoje, né? Atrasou um pouquinho, mas nós estamos aí firme e forte. Vamos convidar a Corte Celeste, para que Deus, Nossa Senhora, os santos e os anjos, né, façam-nos companhia nessa noite. E aqui, junto do nosso primeiro podcast de hoje, estão os nossos convidados dessa noite. Está aqui do meu lado o Zeca. Boa noite, Zeca. Boa noite. É com prazer que a gente vem participar desse primeiro podcast, que espero que seja o primeiro de muitos, né? Para levar a todos vocês que nos acompanham através da internet a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, né? Não como passou ainda há pouco aí no texto, dos falsos pastores que tentam iludir as pessoas que estão sedentas, né, de ouvir a verdade. A gente vai procurar de uma forma muito simples, como sempre foi, levar até vocês sempre a verdade. Boa noite, José Roberto. Boa noite, a nossa convidada Aline. Boa noite, Salve Maria. O nosso convidado também, o Alex. Boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando aqui, o pessoal da bancada, o Rony, o José Roberto, meu irmão, a Aline, minha irmã, o Eugênio, o Coning e o pessoal da técnica lá. Eu quero falar para vocês que é um prazer enorme, uma grande satisfação poder fazer esse primeiro podcast com a família Conceição. E vocês podem participar com a gente, interagir aqui pelo nosso canal no YouTube, né? O pessoal que está mandando mensagem, interagindo, que Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos aí no nosso primeiro podcast nessa noite. E nós vamos abordar vários assuntos, né, Alex? Vamos falar aí sobre a vida do Santo Profeta, contar essa história que muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento da história, como surgiu, quem foi esse homem que foi escolhido, né, que viesse ser o último profeta nesses tempos de hoje. Eu posso dizer para todos que aqueles que já sabem da história não vai encontrar novidade nenhuma, mas aqueles que ainda não sabem, não conhecem, estão chegando agora na obra, é importante saber, na verdade, como o nosso amado profeta chegou à posição de profeta, né? O nome dele de nascimento é Bento da Conceição, é natural de Itajaí, Rio do Meio, que pertencia a Itajaí, e muito cedo nasceu numa família muito humilde, já ficou órfão de pai aos 3 anos de idade, mais ou menos, e passou muita dificuldade em casa, com a família, com a mãe, com os irmãos. E justamente por passar dificuldade, acho que eu não tenho bem recordação, com 15, 16 anos, ele saiu de casa em busca de uma vida melhor. E veio para Itajaí. Ali ele começou a se envolver com rádio, gostava sempre de música, e foi atrás de vencer na vida através da música, né? Uhum. Como radialista, como músico. Então, quando eu conheci ele, né, a partir do momento que eu comecei a entender quem era Bento da Conceição, meu pai, eu já conhecia ele com muito afinco e muito desejo de vencer na vida através da música. Eu conheci, inclusive, isso tudo antes de ter sido chamado. Uhum. Eu conheci muito os músicos que trabalhavam com ele, o Sérgio, o Mug, outros que cantavam com ele também, Felipe, o Juca da bateria. Eu lembro dessas figuras, desses personagens que estavam sempre junto com o pai ali. E sempre muito requisitado, sempre muito procurado lá em Joinville, na época da radiodifusora, nessa época. O Arício era muito bem requisitado, muito bem querido lá em Joinville. A partir do momento que ele foi chamado em 72, nós já morava na casa lá no Iririu, na casa dele própria lá. Ele tinha feito um negócio, na época ele tinha alugado essa casa com a intenção de comprar. Nós estávamos morando de aluguel. Em 72, lá em junho, que ele foi chamado, e
houve uma mudança muito grande na vida dele. Em relação ao quê? Não que Deus pediu para ele largar tudo imediatamente, foi aos poucos, né? Foi pedindo para mudar de vida e esquecer daquela ilusão que ele tinha de ser um grande músico reconhecido e vencer na vida, né? Quer dizer, abandonar o que ele gostava, que era músico, locutor de rádio, para seguir a missão com Deus. Deus foi mostrando para ele que isso era uma ilusão da vida dele, entendeu? Que ele não era para seguir aquele caminho. Referente a isso, o que aconteceu? O profeta foi muito criticado. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi o Sérgio, se eu não me engano, uma vez falando com a minha mãe lá, e ele estava muito preocupado com o Aristo, na época era o Aristo, e comentou com a minha mãe que o Aristo está diferente, né? Será que não está com algum problema, né, de saúde? Assim, não, a mãe disse, não tem problema nenhum, pai, o Aristo o Bento está tranquilo. Uhum. Mas é a mudança que foi tendo na vida dele, entendeu? Depois que ele foi chamado, ele começou a mudar. Ele começou digamos, a botar a cabeça dele, a visão dele, mais voltada para Deus. É que ele começou a abandonar, né, o mundo que ele fazia para aderir mais às coisas de Deus. E isso os amigos perceberam uma grande diferença. Né? Mudou sim, mas é o seguinte, tu vê, ele foi chamado em 72. Uhum. Tá? Se eu não me engano, até 74 ele ainda tocou ainda, mais 2 anos, só que ele procurou tocar mais em festa de igreja. Até quando o João Batista nasceu, ele também gravou o último disco. Eu lembro que o João Batista era muito pequenininho, né, bebezinho, o pai ficou com muita pena de deixar o João Batista para ir para São Paulo gravar. Uhum. Mas começou a mudar. Dali começou a mudar, entendeu? Ele foi mudando. Engraçado que eu posso dar esse testemunho para as pessoas que estão ouvindo, para conhecer a história realmente do profeta. Engraçado que não foi nada assim agressivo. Foi aos poucos, foi mudando, entendeu? Na paz, na caminhada. 75, daí Deus pediu para que ele não fosse mais na praia, que tem até a última vez que ele foi na praia, uma das últimas, não sei se aquela ali é a última, mas uma das últimas. O João Batista tá pequenininho, bebê assim, tá sentadinho na areia da praia, que o pai ainda ia na praia, né? Tinha esse hábito de ir à praia, eu, a mãe, o pai, os filhos que já tinha até ali. Então, aí depois Deus pediu para ele largar de tocar baile, domingueira, de ir à praia e ficar só com a rádio, que era o ganha-pão dele na época, né? Ele então casou com a rádio, ele ganha pão para sustentar a família. Né? Com a rádio ele foi até 1990, ele trabalhou na rádio. Então foi assim o começo dele. Então não foi assim nada, digamos assim, de um dia para o outro. Foi um processo lento. Com relação a essa história que você está contando, tem essa história. Como foi para vocês assim abandonar onde você estava? Jesus falou, né, que ele deixasse onde ele morava para vir para Taquara. Como foi que vocês se sentiram nessa parte, hein, Zeca? Com relação a essa parte de sair de um lugar e ir para outro, né, em obediência a Deus. Na verdade, Rony, essa mudança ela foi bem drástica mesmo, na verdade, né? Hoje a gente tem consciência de como foi. Na época, parecia que era tudo uma ilusão, assim, de um jovem, né? Eu vou tentar uma vida lá fora, se não der certo eu volto. Então, quando o pai disse, naquela época, 1990, quando Jesus pediu através da mensagem que era para ele vir embora para Taquaras, eu estava trabalhando com ele já, eu parei meu serviço em 89, e eu já estava trabalhando na propaganda de rua junto com ele. Uhum. E aí eu disse para ele assim, pai, então o pai vai... Eu estava namorando já uma mocinha aqui em Taquaras, né? Uma menina de Taquaras. Não a que é minha esposa hoje, era outra. Pai, então eu vou para Taquaras, eu moro lá, a minha parte, né, que eu recebia dele, eu investia aqui em Taquaras, fazia casinha, que era tudo muito simples naquela época, né? Uhum. E vocês vão fim de semana, quando vocês forem para lá, vocês têm casa para ficar, daí a casa de um filho, né? Eu tinha intenção de vir morar para cá, casar. Daí o pai disse, não, tá bom, se é dessa forma, então vamos fazer assim. No outro dia, quando ele estava em oração novamente, daí ele disse, Zeca, Jesus pediu para mim e com a família inteira lá.
Então vamos fazer diferente. Então o pai vai e eu fico. Daí eu fico trabalhando aqui e fim de semana eu vou até Taquaras, levo as coisas que precisa levar, até vocês conseguir se manter lá com o próprio serviço que forem encontrar lá em Taquaras, né? Daí eles, então tá bom, então vamos fazer assim. Não sei se foi já no outro dia seguida, mas logo, estava outro dia em oração novamente, e Jesus falou, para ele que era para ir a família inteira, né? Ele deu a Zeca, então tu já é adulto, tu faz como tu quer, mas Jesus está pedindo para quem está em casa comigo, é para ir todos. Então, a gente nem questionou daí, né? Então vamos todo mundo embora. Aí vocês obedeceram, né? Obedecemos, é. E aí dali começou, não é um martírio, mas uma mudança drástica na vida, né? Tudo diferente, sem emprego. Para quem conheceu Taquaras no ano de 1990, né? 33 anos atrás, aí, Taquaras era um bairro, mas um bairro, bem dizer, esquecido, né? O caminho, o trajeto até chegar lá era muito difícil de chegar. Tempo de chuva, se tornava impossível passar de carro ali naquelas estradas. Lá dentro não tinha emprego, não tinha onde trabalhar. Eu, no caso, na época, trabalhava tinha trabalhado, né, só em lojas e empresas grandes lá em Joinville. Aqui eu fui cair na pesca, na roça, né, e por fim acabei como pedreiro. Naquela época o povo mais me chamava era com pesca, né? Para alimentos. Era pesca, roça, lá dentro o que tinha, né, em Taquaras, né? Ou era na roça, ou na pesca, ou então na construção, né, como pedreiro. Tá e certo. eu fui nos três lados. E a Aline, que era mais nova, então, as meninas, a Aline não, que ainda era criança, era 10 anos, né? Com 10. 10 anos. Mas a Silvana e a Ana, daí era fazendo cartãozinho à mão. Até as minhas filhas estavam perguntando como fazia cartãozinho à mão, né? Cartão de Vegetal. presente de Natal. É vegetal, né? É, papel vegetal. Era feito à mão, com agulhinha, furadinho. A Silvana, para quem não conheceu ela na época, né? A Silvana trabalhava numa loja grande lá em Joinville de joalheria. E a Silvana andava, como diz o ditado, em cima do salto sempre, né? Sempre na moda, sempre muito bem trajada, ela ganhava muito bem, ela era uma gerente da loja. E aqui em Taquaras ela fazia bolinho de peixe, limpava o peixe e voltava lá em Joinville para vender para essas amigas dela. Que, por fim, era uma surpresa, né? Porque imagina, ali ela andava só vamos dizer assim, só na pinta, né? E depois estava vendendo peixinho, vendendo bolinho de peixe, que ela mesma fazia também junto com nós, né? Então, a mudança foi muito grande. Mas ninguém, assim, Rony, eu acredito que foi Deus que tocou em todos nós, porque ninguém questionou isso, né? Ninguém pressionou o pai, assim. Mas por que, pai? O pai fez isso com a gente, tirar, né? Porque poderia vir isso dos filhos, né? E o pai não passou isso com a gente, né? Passou. Graças a Deus, né? Então, bom, hein, Aline, com relação a isso, né, que aconteceu com vocês, assim, eu vejo que é uma obediência muito grande, né, que os filhos têm para os pais. Deus ordena uma coisa, o pai orienta os filhos seguem. Como foi para você, assim, ter essa mudança, né, de vir para cá, para Taquaras, em obediência ao pai, obediência a Deus? Você acha que foi muito difícil? Como foi? Conta pra gente. Não, para mim foi até bom, porque eu nunca gostei de estudar. Aqui não tinha escola, só até a 4ª série. Eu fiz lá a 4ª série e aqui não tinha mais. Daí para mim foi bem fácil. Porque eu era criança, só queria brincar, né? Para mim foi bom, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a obediência é tudo, né? A partir do momento que a gente obedece, e Deus estava preparando tudo praticamente, né? Ele chamou o profeta e junto, graças a Deus, veio a família.